Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é o canal de astrologia. Eu converso com vocês sobre as posições planetárias da semana, falo muito dos nodos lunares, que são a base do meu trabalho, e tento orientar a melhor maneira de você se conectar com aquilo que o céu propõe, com aquilo que o céu sugere, porque essa é a ideia de que aqui na Terra a gente possa reproduzir de uma maneira positiva aquilo que o céu mostra. Eu trabalho com a astrologia ocidental, a astrologia dos signos, a astrologia que respeita a virada das estações, e nesse final de ano eu não vou me adiantar muito, eu quase sempre me adianto, dou datas um mês depois, coisa e tal, mas final de ano acho que está todo mundo antenado com aqui e agora, entendendo que os próximos passos de 2022 são construídos durante esse mês de dezembro. Muita coisa pode ser articulada, muita semente pode ser plantada para ser colhida depois. Eu fiz uma live no canal Dana Lotus falando que 2022 tem muito de 2021, porque a quadratura Urano-Saturno se mantém, a gente tem a virada do nódo lunar norte de Gêmeos para Touro, e Júpiter entra em Peixes e fica em dois signos, Peixes e Áries. Mas muitas energias são como uma continuidade. 2023 vai ter energia de Touro, que começa em 2022 com o nódo lunar norte em Touro, porque Júpiter vai entrar em Touro em 2023. E como em 2024 tem aquela conjunção Júpiter-Urano em Touro, a gente vai poder alinhavar um pouco esses anos, e muitas das sementes, das ideias, dos projetos iniciados até nesse dezembro de 2021, pode ser que frutifique lá na frente em 2024 e 2023. Existem continuidades no céu, às vezes, e existem grandes rupturas com as configurações astrológicas, que foi o caso do ano de 2020, que ninguém entendia, não dava para costurar 2020, tinha que esperar chegar fevereiro, março, para saber o que ia estar acontecendo, que o mundo ia trancar de repente. Bom, hoje é dia 12/12, domingo. Amanhã Mercúrio entra em Capricórnio e também Marte entra em Sagitário. Mercúrio em Capricórnio não é considerado um posicionamento fácil. E aí eu queria explicar um pouco para vocês quando um posicionamento é considerado fácil pela astrologia tradicional e quando um posicionamento é considerado difícil. E a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso, porque tudo vai depender do contexto aonde essas posições planetárias vão aparecer. Outro dia eu fiz um mapa de uma pessoa e ela me perguntou se eu queria que ela desse um depoimento sobre o atendimento dela, que foi um atendimento assim muito pragmático, muito objetivo, muito pé no chão, enfim, porque o principal planeta dela é Saturno. E eu falei que não, porque se ela dá um depoimento sobre o modo como foi o atendimento dela, as outras pessoas vão achar que vai ser mais ou menos parecido. E cada atendimento é completamente diferente um do outro, porque cada cliente precisa de orientações assim ou precisa de orientações assado. Orientações, eu estou citando trânsitos e progressões, que são as técnicas principais. É aquela história de que quando você faz previsão de ganhos financeiros ou uma previsão positiva para a vida amorosa de alguém, os amigos, as amigas vêm achando
que para elas vai ter a mesma previsão. E não é assim que funciona. E a própria leitura, eu posso ter um padrão de leitura que eu tento seguir, mas que eu posso jogar para o alto na medida em que eu vejo que existe um outro ponto que nem sempre para mim é o dominante, mas que para aquela pessoa, naquele momento de vida, é por ali que eu tenho que começar. Então, a gente não tem um padrão a priori, por isso é que eu nunca consegui ter matrizes em relação a nada. Matriz em relação aos textos do karma, matriz em relação aos trânsitos, às progressões, eu não consigo, porque cada progressão de lua vai significar coisas muito diferentes. Uma progressão de lua na casa 7, a casa 7 é a casa do casamento. Progressão de lua é uma das técnicas mais importantes que pode existir. A gente progride todo o mapa, mas progressão de lua, vamos dizer assim, está na pole position. Uma progressão de lua para uma pessoa pode significar casamento amoroso. Para uma outra pessoa pode significar casamento, sociedade de negócios, porque a gente não vê só a sociedade de negócios na casa 8, a gente vê na casa 7 também. Um trânsito de Saturno na casa 7 pode representar casamento. Um trânsito de Saturno na mesma casa 7 de uma outra pessoa pode representar divórcio. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não generalizar, porque toda generalização em termos de falar do ser humano é bastante perigosa. E aí, se você pegar o aspecto planetário e falar de uma pessoa através de um aspecto, também é perigoso, porque esse aspecto no mapa dessa pessoa pode ser extremamente positivo, como Mercúrio em Capricórnio, pode ser exatamente aquilo que ela precisa. Mercúrio entra em Capricórnio amanhã, dia 13 de dezembro, 14 horas e 51 minutos, e para as pessoas que precisam ter mais cautela, mais minúcias, mais paciência diante das questões práticas, esse Mercúrio é uma bênção. As pessoas gostam de dizer que Marte em Sagitário é um superposicionamento, e pode ser maravilhoso, porque é um planeta do elemento fogo, num signo do elemento fogo. Então a labareda se alastra, ele pode ser contagiante, ele pode ser positivo, ele pode ser otimista, mas aí corre o risco de ser positivo, otimista demais e dar um passo maior do que a perna. Eu fiz um raciocínio dizendo que aquilo que Sagitário precisa pode ser exatamente de Mercúrio em Capricórnio, que é a observação, a mente mais cautelosa, né? Porque Sagitário é conhecido às vezes por dar um passo maior do que a perna. Áries, que é o signo regido por Marte, também se entusiasma e vai embora, se compromete, compra, e depois é que vai correr atrás para ver como é que paga, para ver como é que resolve. Então, quando na astrologia tradicional eles dizem que um determinado aspecto não é feliz, não é bom, ou que um determinado planeta está aflito, que é um nome, que é uma qualidade, um adjetivo bastante comum e curioso e engraçado, Mercúrio em Capricórnio seria um signo muito preso para Mercúrio, porque Mercúrio gosta de falar, gosta de trocar, Mercúrio é ágil, e o signo de Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra, e não tem nada de ágil. A essência de Capricórnio é a essência do tempo, a essência de Mercúrio é a essência da rapidez nas soluções dos problemas, só que esse casamento pode dar muito certo, porque, sobretudo se a gente imaginar um céu com Marte em Sagitário, em conjunção com o nódo lunar sul em Sagitário, que é o céu de agora, o céu de amanhã, dia 13. O Sol fechando o ciclo de Sagitário, mas ainda o Sol
também um planeta do elemento fogo, num signo do elemento fogo. Precisa ou de planetas no elemento ar, ou de planetas no elemento terra, para não ficar uma labareda que se alastra e queima quem está por perto, ou queima o próprio sujeito. Então, quando vocês lerem que um determinado posicionamento astrológico não é considerado positivo ou fácil, ou é um Mercúrio, por exemplo, restritivo, mas um Mercúrio restritivo pode ser exatamente aquele que te salva num determinado momento por você não dizer coisas erradas para as pessoas erradas nos encontros inadequados. É o planeta que faz com que você se segure, Mercúrio em Capricórnio, para não dizer bobagem. As gafes, as grandes gafes, quando elas acontecem, que é você dizer alguma coisa ou fazer algo que não cabe naquele momento, Mercúrio com certeza não estava em Capricórnio, não estava num signo que lhe desse a prudência necessária para salvar a situação, para não se queimar. E queimar é um verbo do elemento fogo, um verbo de Marte em Sagitário, que para mim o mais importante da entrada desse Marte em Sagitário é que, primeiro, ele vai estar na virada do ano. Marte em Sagitário, Lua em Sagitário. É o céu da virada do ano temperando as influências de Plutão conjunção Vênus. Então isso é bom, é muito bom, porque ele vai trazer ânimo, ele vai trazer esperança, ele vai trazer motivação, ele vai trazer ação. Mas dizer que Mercúrio em Capricórnio é de maneira absoluta negativo, isso não existe. Depende do contexto, depende de onde que esse Mercúrio aparece. E para um céu com Sol em Sagitário, Marte em Sagitário, conjunto ao nódulo lunar sul, finalzinho do ciclo, é muito positivo que Mercúrio pare e pense se vale a pena se expor, se é hora de dar a sua opinião, se é hora de assinar o contrato, ou se ele puxa o freio de mão e pensa mais um pouco, tá bom? Eu vou voltar falando ainda da virada, do céu da virada, e também dando continuidade a um post que eu fiz sobre carreira, que eu fiz a primeira parte, falando inclusive pouco da astrologia, mas aí eu vou falar de Saturno e da escolha de carreira e redirecionamento de carreira. Tá bom? Super obrigada por ouvir.